Então, muito bem. A primeira coisa que a gente gostaria de colocar é a sequência, mais ou menos, do que tem lá no texto do São Francisco de Sales, para a gente entender aquela parte que nós combinamos de ler, que é a segunda parte do livro, e que vale a pena a gente fazer dentro de uma introdução da obra toda. Então, eu queria falar um pouquinho, algumas noções gerais. Eu acho que de cada parte da Filoteia, que é um texto que São Francisco de Sales escreveu para uma pessoa que ele orientava, né, que não era uma monja. Então, ele escreveu cartas de orientação espiritual, que é uma coisa muito comum em São Francisco de Sales, né? Além da obra Filoteia, ele escreveu também o Tratado de Amor a Deus, que é uma coisa que completa o Filoteia, que está destinado, então, às almas que ele orientava no sentido das religiosas, né? Mas ele escreveu uma centena, quase acho que 1 milhar de cartas de orientação para suas conhecidas, né, para pessoas do mundo com quem ele convivia. São Francisco de Sales era príncipe de Genebra, então um homem já muito diferenciado, tinha um grande número de conhecidos e uma grande influência na sociedade dele. E ele, além disso, na medida em que decide pela vida religiosa, que, como todo mundo sabe, não é a melhor opção entre a nobreza, né? Ele teve que lutar para conseguir, no sentido de se colocar para a vida religiosa, mas ele decide-se por isso e, inclusive, se torna bispo. Então, São Francisco de Sales é bispo e príncipe de Genebra. E eu gostaria que a gente pudesse, então, perceber um pouco melhor o que significa essa obra, a Filoteia, que é um verdadeiro, digamos assim, catecismo de piedade. E que, de fato, como a gente tem muitas obras até hoje nesse sentido publicadas, a gente tem uma profusão aí, graças a Deus, né, de edições e de editoras produzindo coisas inimagináveis na época de São Francisco de Sales, que tem 4 séculos, né? E que a gente gostaria de mostrar, então, um pouco, porque pedimos que vocês lessem, em primeiro lugar, como uma introdução para toda digamos, a colocação das coisas em ordem na vida espiritual. A gente pediu 2 coisas. A gente pediu, primeiro, que todo mundo ouvisse com muita atenção o CDzinho das aulas da confissão, que a gente preparasse uma confissão geral a partir desta orientação e que depois a gente começasse a uma prática de oração regular que está descrita na Filoteia, né? Na introdução à vida devota. E aí, então, como esse material é uma coisa que eu acho que tem um proveito muito grande se a gente souber usar, eu gostaria de mostrar qual a diferença, por exemplo, do Filoteia para outras obras amplamente publicadas, divulgadas hoje entre nós, né? Então, a primeira diferença é que esse texto ele tem um fim, quer dizer, ele busca uma finalidade perfeitamente determinada. A finalidade está traçada na cabeça de São Francisco de Sales com uma clareza tão grande que ele constrói o livro inteiro sempre tendo em vista esta finalidade, né? E a finalidade que ele tem é que possa haver, por parte daquela pessoa que se dedique a uma vida de piedade, uma grande transformação no sentido da vida de perfeição, que é uma coisa que na época, principalmente, se falava muito para os religiosos, para as religiosas, para as monjas e monges, mas não era uma coisa que o homem comum, em qualquer estado de vida,
poderia desejar. Seria, digamos, do conhecimento até dele desejar. Então, todo mundo sabe isso, que na história de São Francisco de Sales, ele ficou conhecido como tendo feito essa grande diferença na sua época e dali para frente, né? De uma forma muito mais clara, qualquer pessoa, em qualquer estado de vida, ela se sente chamada a uma vida maior, no sentido da perfeição cristã, ela tem elementos para poder seguir esse caminho. Então, isso que a gente sabe, por exemplo, hoje, que é o grande carisma do Opus Dei, que é a santificação pelo trabalho no mundo, que é uma coisa, uma marca do século XX, da igreja do século XX, a gente pode olhar um pouco a esse precursor lá atrás, em São Francisco de Sales, que coloca pela primeira vez, no sentido de um trabalho regular, ordenado para obter esse fim, né, uma piedade ao alcance das pessoas nos mais diferentes estados de vida que as pessoas se encontrassem. Digamos, ele se preocupa em fazer isso de uma forma gradativa, né? Ele, por exemplo, escreve uma obra de vida espiritual mais profunda, colocando os graus, por exemplo, de toda a vida de oração, que é o Tratado de Amor a Deus, mas que ele já dá uma advertência para aquelas almas que vão se formar a partir do Filoteia, de que elas não se preocupem com coisas mais elevadas, e que ele tem a intenção de colocá-las ao ponto delas viverem essas coisas mais elevadas, mas que elas façam um caminho natural para alcançar esse objetivo. Então, a gente vai perceber que tem coisas nesta obra, a Introdução à Vida Devota, que eu falei que é um grande catecismo de piedade, que tem, de fato, um mérito muito grande, não só por colocar, então, uma coisa ao alcance, a verdadeira devoção ao alcance daquelas pessoas que não tinham conhecimento para isso, mas também a gente pode ver que existe no livro, no texto, uma ciência profunda da vida espiritual, né? Então, isso é a primeira coisa. Às vezes a gente tem muitos livros de piedade que estão aí publicados, tem coisas até bonitas, tem coisas que fazem bem para a gente ler, mas que nem sempre tem isto que é a ciência profunda para que aquele que está se orientando a partir daquilo possa alcançar o objetivo, né, de uma vida espiritual. A outra coisa é o aspecto lógico com que São Francisco ordenou o texto. Se vocês já discorreram e viram, já olharam aí o texto, vocês vão perceber que a exposição dos fins e dos meios para alcançar os fins, em São Francisco de Sales, é uma regra. Ele é muito simples, ele não tem nenhum tipo de dificuldade para a gente entender como seria um autor ou tomista, que implica uma filosofia para se expor, ou digamos, autores espirituais de escolas mais profundas, como, por exemplo, os carmelitas, né? Ele, na verdade, tem uma simplicidade no escrever que é uma coisa impressionante. No entanto, ele tem uma lógica tão grande ao expor a matéria que a gente segue aquilo com uma capacidade maior. E também o tratado é muito agradável. Então, além da ciência profunda e da lógica com que ele expôs toda a matéria que está lá, ainda ele conseguiu fazer um texto agradável. Eu não sei se vocês estão lendo o Filoteia, se vocês estão percebendo como é agradável ler São Francisco de Sales, né? Que não é uma coisa que a gente se canse. Até parece simples demais. Existe, inclusive, uma preocupação que eu tenho com vocês com relação a essa simplicidade, porque às vezes a gente pode achar que já entendeu, que pelo fato de a gente ter lido
e ser tão simples que a gente já está entendendo aquilo que o santo está dizendo e que a gente dê pouco valor ou que a gente, digamos assim, não se esforce para colocar aquilo em prática como o próprio texto exige que a gente fizesse. Então, por exemplo, depois que esta obra foi escrita, que ele escreveu para uma alma fora do mundo, quer dizer, para uma pessoa que vivia no mundo, na verdade, as próprias monjas começaram a se utilizar desse texto, né? E entre elas, ao longo dos séculos, né, na ordem das visitandinas, elas têm ainda um grande uso desse texto até hoje. Então, não é uma coisa tão simples que a gente consiga ler uma vez na vida e que a gente entendeu. As monjas de São Francisco, elas liam ao longo do ano, durante anos e anos. E às vezes a gente simplesmente pega o livro na mão, dá uma olhada, passa a leitura, acha que já entendeu tudo e que está pronto o trabalho de ter passado pela Filoteia, né? Então, é importante que a gente perceba nessa simplicidade a ciência que São Francisco de Sales colocou ali, porque nada escapa ao olhar desse mestre da vida interior. Ele vai descobrindo, na medida em que vai colocando para nós os problemas, como se ele pudesse, assim, estar falando até com cada um de nós, ele vai descobrindo aquelas coisas que a gente perguntaria se tivesse chance de conversar com alguém sobre aquele assunto, aquele tema, aquele problema. É como se ele se antecipasse às dificuldades que a gente teria em contato com o texto. E isto se dá porque ele foi um grande diretor espiritual. Então, eu também coloquei esse texto em função de uma coisa muito séria, que é um dos primeiros avisos que ele dá no início da vida devota. É que nós precisamos, para progredir na vida espiritual, de um diretor. O problema é que no momento, na situação que nós vivemos, por uma série de motivos, nós não temos acesso a diretores hoje. Quando a gente, por sorte, encontra um padre que não é tão ocupado, que não está tão sobrecarregado, que não tem 1000 atividades e que ele tem um tempinho, no geral o que a gente consegue é um padre bom para a confissão, né? Mas a orientação espiritual que São Francisco fala no início da vida devota, ela é mais do que uma coisa que fosse um acompanhamento do sacerdote, que é importante para a gente e que faz parte do nosso crescimento também. Mas seria a capacidade de alguém ir acompanhando o nosso desenvolvimento com relação à oração. A gente não tem isso hoje com facilidade, para eu não ser tão rigorosa e dizer que não existe de forma alguma. Então, eu coloquei 2 coisas. A primeira, eu coloquei outro dia, acho que a gente conversando, é que o rosário, da forma como nós estamos fazendo, tentando tirar todos os princípios da vida de oração para poder praticar o rosário como a gente está fazendo, ele seria para nós um guia espiritual, porque é verdade que a gente alcança muitas graças e luzes, né, na orientação pessoal quando a gente tem uma devoção, uma prática como o rosário. E a outra coisa que precisa é, em algum grau, essa direção. Então, eu coloquei o texto de São Francisco Filoteia, porque eu acho que ele permite, se a gente souber usar, essa direção, à distância, né, e de uma forma espiritual, mas eu acho que é possível a gente recorrer a ele como esse grande mestre que vai mostrar não só as nossas misérias e as nossas imperfeições, para que a gente possa corrigi-las e se desenvolver, mas que também é capaz de ir oferecendo para a gente um caminho seguro para o nosso crescimento. Então, muito bem. Eu trouxe para vocês verem a encíclica Rerum Omnium, do Santo Padre Pio XI, que é uma encíclica
que foi onde São Francisco de Sales foi declarado o patrono de todos os escritores católicos e dos jornalistas católicos, né? É uma encíclica muito bonita, e vale a pena depois vocês darem uma olhadinha. Eu também trouxe para vocês verem, eu tenho um livro muito antigo, quando eu li, quase 30 anos atrás, a primeira vez, que é uma edição de 1923, e é a segunda edição, quer dizer, né, tem um século. E esse aqui é o que eu comprei a semana passada na feira da USP, paguei R$12, e ele é muito prático, é uma edição de bolso, eu não queria arriscar o meu velhinho, então eu peguei esse aqui para a gente relembrar, para falar algumas coisas para vocês. Então vejam que é uma coisa que atravessou séculos, né? É uma espiritualidade que foi construindo não só através diretamente da ação do São Francisco de Sales, a sua ordem, mas também construiu toda a espiritualidade salesiana, da qual nós ainda fazemos parte hoje de alguma maneira, né? São Francisco de Sales morreu em 1622, com apenas 55 anos de idade. Mas eu estou me lembrando de falar essa data para vocês, porque hoje, que é festa de Nossa Senhora de Guadalupe, eu peguei um livro para lembrar um pouquinho algumas coisas da aparição, e aí justo peguei uma parte em que estava falando no livro sobre a construção da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, quando ela foi estendida para a Basílica da primeira capela original, e que foi em 1622. E aí eu estava com essa data do São Francisco de Sales na cabeça, né? Então, para a gente perceber como essas coisas são tão importantes e têm tanta gravidade, gravidade no sentido daquilo que elas representam, que elas foram alcançando todos esses séculos, né? Dentro da vida da igreja, chegou até nós. Então, nós vamos fazer hoje uma coisa, uma só. E no próximo encontro, numa outra aula, a gente vai fazer a sequência disso. Eu vou falar rapidamente o plano do livro, que eu acho que quase todos conhecem, e nós ficamos de falar hoje sobre a segunda parte, que é aquela em que ele fala sobre a oração. Na verdade, essa segunda parte é quando ele começa falando sobre a necessidade de oração, mas ele também fala de todos os meios necessários para o desenvolvimento da vida espiritual. E que, juntamente com a oração, vocês viram aí no livro, é o que mesmo? Os sacramentos, né? Da confissão e da Eucaristia. Então, em São Francisco de Sales, existe uma compreensão conjunta, né, da vida de oração e da vida sacramental para esse desenvolvimento do que nós poderíamos chamar, entendendo hoje essa divisão já feita pelos dominicanos, da via purgativa para a via iluminativa. Então, desde a via purgativa, quer dizer, de toda a iniciação da nossa vida cristã e do nosso desenvolvimento na oração, até a gente alcançar já um ponto em que pudesse haver mais do que a oração vocal e mental, e afetiva inclusive, que é o início da vida, da via iluminativa, São Francisco de Sales deixou tudo isso absolutamente mapeado nesse texto que a gente vai ver. Então, na primeira parte, ele coloca que todas aquelas coisas para que haja uma ordem na nossa vida em relação à busca que nós temos de Deus. Então, a primeira parte do livro, ele pretende que nós possamos conhecer, né, os nossos afetos, as nossas inclinações, inclusive que a gente possa perceber quais são aquelas coisas que atrasam o nosso desenvolvimento. Ele usa a palavra entorpecer. Então, ele diz que não basta nós revisarmos o passado, não basta nós discutirmos o presente,
não basta termos confessado as faltas, é preciso examinar as nossas inclinações pessoais, né? No sentido de encontrar e remover aquelas coisas que nos atrasariam no caminho que ele está descrevendo. E ele diz também que não basta a cada um de nós esquadrinhar, digamos assim, o interior da nossa alma para ver essas inclinações, no sentido de apenas encontrá-las e detectá-las, né? Ele diz que é preciso que a gente consiga enxergar as nossas inclinações nas circunstâncias exteriores, e que a gente deve, inclusive, avaliar tudo o que é perigoso no sentido daquilo que exteriormente poderia nos atingir, e até mesmo, se não fosse perigoso de imediato, que a gente começasse a perceber se poderia ser perigoso. Ele está falando de uma determinada necessidade já da prudência, né, para que a gente consiga aprender a ordem com que nós devemos buscar aquelas coisas que são de Deus. E a primeira coisa, então, ele está dando, na verdade, aí na primeira parte do livro, se vocês forem olhar, as bases para a vida da fé. É uma parte que contém 24 capítulos, é a introdução onde ele vai fazer exatamente toda uma descrição disso que é o nosso desconhecimento dos problemas que nós temos para começar um itinerário espiritual verdadeiro. E ele faz esse levantamento e vai apontando onde estão todos os problemas. E a primeira coisa que ele trabalha na primeira parte é exatamente a fuga do pecado mortal e venial. Nós temos visto um pouco algum malbarateamento, digamos assim, dessa questão do pecado venial. Todo mundo foge, ou deveria fugir, do pecado mortal como o diabo da cruz, né? Claro que todo mundo tem consciência dos pecados graves, deveria ter, para conseguir não se colocar numa situação mais do que de atraso, uma situação de impossibilidade da vida espiritual. São Francisco tem uma coisa muito clara. Para ele, a falta de avanço já é retrocesso. Porque é verdade, isso é uma questão concreta da vida espiritual, né? Mas a questão é que é evidente que as imperfeições voluntárias, que são ainda menos que o pecado venial, a gente nem liga mais. A gente já faz vista grossa para o pecado venial, que dirá para as imperfeições. Então, essa primeira parte, ele dá, digamos assim, uma radiografia do que deveria ser enxergado por nós para que houvesse uma fuga com sucesso do pecado mortal, mas inclusive venial, e que inclusive a gente deveria conseguir corrigir as imperfeições voluntárias, tá certo? Então eu não sei se a gente tem clareza dessas coisas. A outra aula que a gente vai fazer, eu vou pegar duas partes ainda da segunda parte, que é a confissão e a Eucaristia. Na confissão existem coisas muito importantes da gente discutir, porque a gente sabe a teoria, mas depois na prática a gente tem dúvida se aquilo de fato é algo que deve ser matéria da confissão. Então a gente tem a teoria, mas não tem a experiência moral que precisa para não atrasar. E essa parte, então, a gente vai falar depois, num outro momento, porque tem coisas muito específicas, a começar para entender como se faz para fugir do pecado mortal venial e corrigir as imperfeições, que ele está colocando aqui, né? E como que se faz também para a prática dos sacramentos, que na verdade a gente vê que é feito de uma maneira muito despreparada entre nós, né?
Então, na primeira parte, eu acho que quem está lendo na ordem, porque a gente pediu para ler a segunda parte, porque nós estamos falando da oração aqui e ali. Mas aí, agora, quem já leu a segunda parte, volta, vai ler a primeira, relê a segunda, e vamos fazer até o final, na sequência, Filoteia, né? Para chegarmos ao meio do ano que vem, que é outra aula que termina o semestre, e a gente vai fazer, então, de forma específica, todos os elementos que envolvem aí a questão da confissão e a questão da Eucaristia, né? A partir desta perspectiva que ele está dando aqui, já na parte 2. Então, a parte 2 do livro, ele coloca a ciência prática da oração. E ele aconselha os melhores meios, digamos assim, e a gente vai ver quais são, né? Para que a alma entre numa amizade verdadeira com Deus. Então, essa relação com Deus, para que a gente possa estar em melhor condição para tratar, né, com Ele e para se colocar um trabalho, digamos assim, de perfeição, nós vamos ver detalhadamente, assim que eu fizer para vocês um pouco a ideia do livro todo. Então, nós vamos falar já dessa segunda parte, que é a parte onde ele faz, de forma prática, toda a descrição da vida de oração e da vida sacramental. Todo mundo leu isso? Está lido? Ah, por quê? Depois ele vai cortar toda essa bagunça aqui, eu bebendo água e tudo mais, as broncas que eu sou obrigada a dar. Então, isso aqui é o que todo mundo... A gente combinou de ler a segunda parte, não combinou? Menos vocês, não sabia. Você leu a segunda parte? Então isso aqui é para a gente estar lido, para voltarmos aqui em janeiro, daqui a algumas semanas, é para estar lido a segunda parte. Era para estar lido para hoje a segunda parte. Mas então nós vamos ler a primeira e a segunda parte, isso aí nós vamos dominar ao longo do semestre, para depois conseguirmos fazer, inclusive, a parte mais importante que tem aqui até, que é a parte dos sacramentos. Na terceira parte, depois eu vou voltar à segunda, ponto por ponto. Na terceira parte, é onde existe, então, um verdadeiro catecismo das virtudes cristãs, né? Sem esquecer de absolutamente nada, é uma coisa impressionante, o São Francisco de Sales, ele mostra o que é capaz de transformar na prática a nossa vontade. Ele tem, digamos assim, a capacidade de mostrar para a gente quais são os nossos deveres. Ele faz de um jeito tão bonito, né? Ele faz de um jeito tão paterno, na verdade, que a gente tem vontade de colocar em prática aquilo que ele está falando, né? E ele faz isso na terceira parte, mostrando, então, a partir principalmente da explicação sobre a humildade, que é a virtude onde começa toda a nossa vida de piedade, né? Ele fala da humildade em sentido geral, no sentido lato da virtude, mas depois também ele fala da humildade e vai traçando elementos dessa virtude no sentido até de chegar a aspectos bastante internos, pessoais, né? Fazendo com que a gente saia de uma ideia geral e vaga da humildade para a nossa total abjeção. Quer dizer, um autor que faça isso, né, quer dizer, ele consegue fazer com que a gente, de uma ideia geral, quer dizer, em sentido lato, que seja a humildade, a gente alcance até mesmo a compreensão do quanto nós não somos, pessoalmente falando, nada, coisa nenhuma, certo? Então isso aí, ele faz isso para animar a gente, por incrível que pareça, né? Nessa parte aí, ele está querendo animar a Filoteia. E ele mostra, então, o quanto que é incrível que a gente não se enxerga
e que o fato da gente não se enxergar é aquilo que vai impedir o nosso crescimento. Mas, para a Filoteia não desanimar na própria miséria, então ele apresenta também nessa parte, digamos assim, o contraponto e faz aquilo que seria toda uma recomendação sobre a doçura consigo mesmo, o que no capítulo está tratado como a mansidão para consigo mesmo, né? E essas coisas a gente às vezes não escuta mais ninguém falar. Então, muitas vezes o confessor vai dar aquele puxão de orelha na gente, porque a gente tem que ter paciência com a criatura, né, infeliz, com o tiririca do nosso lado, que só tem palhaço nessa terra. Então, a gente toma aquele puxão de orelha da paciência que a gente tem que ter com os outros. Mas, para esse crescimento na vida espiritual, o São Francisco, de fato, ele tem essa preocupação, esse cuidado. É a paciência que a gente tem que ter com a gente mesmo. Então, apesar dele mostrar toda a nossa deficiência e toda a nossa miséria, propriamente falando, né, ao mesmo tempo ele é capaz de estipular, de fazer com que a gente perceba como que se dá essa capacidade da mansidão para com a gente mesmo. Porque pode perceber como a gente tem dificuldade para essa paciência pessoal. E ela é tão necessária, ou mais até, né, do que tudo. Ela é o ponto de partida para conseguirmos viver, de fato, uma condição de virtude. Né? Se não começa com a gente, não começa com ninguém. A vida espiritual é em primeira pessoa. E ele estuda, nessa parte 3 ainda, as virtudes pessoais, quer dizer, aquelas coisas que são próprias da nossa intimidade com Deus. Ele estuda aquelas virtudes que fazem parte da vida familiar, que é uma coisa que não se acha, às vezes, em lugar nenhum da forma como ele colocou aqui. E ainda ele vai estudar as virtudes de caráter social. Né? Então, ele tem, digamos assim, uma visão completa do desenvolvimento das virtudes. E ele mostra a importância dos deveres de Estado, né? Que nós devemos praticar com todo esmero, que hoje a gente nem sabe mais quais são os deveres de Estado. Então, aquele que é pai e mãe tem um dever X de Estado, diferente daquele que é sacerdote, diferente daquele que é um profissional X ou Y. O médico tem deveres de Estado próprio, o advogado tem deveres de Estado próprio, o professor idem. Então, existe toda uma configuração das virtudes para o crescimento individual que implica numa consideração do estado de vida. E que justamente, como eu falei no início, São Francisco de Sales é o grande autor para todas essas pessoas que estão fora dos mosteiros, que levam uma vida comum nos diferentes estados e que buscam a santidade tanto quanto se poderia buscar dentro dos mosteiros. Né? E aos poucos, então, ele vai permitindo a compreensão nossa desses deveres, com uma coisa muito própria do São Francisco, que é aquilo que a gente poderia já chamar de uma docilidade. Ele pede o tempo todo que a gente faça esses deveres sem inquietações. Ele é quase um médico nesse sentido, quando ele percebe que certas coisas poderiam trazer um grau de aflição contraproducente a algum progresso espiritual que a alma tivesse alcançado, ele simplifica e volta àquilo que seria a possibilidade da pessoa continuar, né? Dela não se, digamos assim, se desviar, porque algo que lhe foi dado é maior do que o que ela poderia aguentar, né? E nesse sentido ele coloca então um horizonte, né, onde qualquer um poderia começar a vislumbrar aquilo que são os conselhos evangélicos, que não é mais restrito a partir do grande esforço de São Francisco de Sales aos religiosos. Então,
buscar as virtudes que nos levariam a uma vida de perfeição, passa a ser um ideal divulgado, difundido para todas as pessoas que quisessem fazer esse itinerário. Então, ele passa a ser, digamos assim, como que a gente poderia dizer? Não é um facilitador, mas ele passa a ser o iniciador, digamos assim, né, de uma forma de espiritualidade que antes não era tão fácil de se conhecer. Essa terceira parte tem 41 capítulos. São capítulos pequenos, né? Na verdade, que a gente consegue se organizar para ir lendo. E que é bastante central esse desenvolvimento das virtudes aí no livro, né? A quarta parte, ela também é uma coisa muito fora do comum. E é onde o nosso santo doutor, São Francisco de Sales é doutor da igreja, inclusive, né? Fala das respostas que nós devemos dar às dificuldades e tentações que se encontram na vida espiritual. Então, isso aí também é uma coisa que, se a gente tivesse um diretor espiritual, a gente teria uma capacidade muito maior de se desenvolver do que a gente tem. Porque as dificuldades que vão se apresentando para nós são dificuldades que são próprias, às vezes, da nossa natureza, que é daquilo a que estamos mais naturalmente inclinados, às vezes do ambiente em que estamos, às vezes do estado de vida que assumimos, mas, na verdade, elas vão aparecendo para nós e precisam ser removidas na medida em que nós vamos progredindo. As dificuldades vão se colocando como obstáculos verdadeiramente importantes. E quando removemos essas dificuldades, porque nós podemos compreender e ordenar a nossa inclinação, o nosso estado de vida e etc., aí surgem as tentações, que é uma coisa para a qual hoje não se vê preparo mais por parte de orientação. Isso é uma coisa muito delicada, né? E praticamente o que a gente vê hoje é uma coisa um pouco que eu considero folclórica, que todo mundo quer um exorcista para chamar de seu. E tem essa dificuldade, porque a gente perdeu esta visão do que significa o contato, né, do mal que nos chega através da tentação. E como a gente não tem mais a ciência desse elemento, que é o aspecto espiritual desviante, que pode chegar até nós, de caso pensado por parte do demônio, né, a gente cai naquela coisa geral que acaba nessa busca do... Por isso que eu vejo os livros de exorcismo, quando saem, eles vendem, esgotam-se rapidamente. E aqui até outro dia numa aula a gente conversou, explicou um pouco, e eu disse que vocês têm que parar com essas leituras. Não é para comprar agora e ler uma Laquim Martim, aquilo não precisa agora. Não é para sair lendo todos os livros do Padre Amorte, não é para fazer isso. A igreja nunca recomendou que, inclusive, nós leigos fizéssemos exorcismos. Isso é coisa do sacerdote. Eu tenho, às vezes, até um pouco de receio de rezar o próprio exorcismo da medalha de São Bento, porque ali você já tem que encarar a criatura e dizer para ela, vá de retro. Então, existe uma autoridade para a gente fazer essas coisas, né? Mas, além dessa questão que envolve o mal em si, existe sim a necessidade de conhecermos aquilo que, com a questão da tentação, se coloca para nós como impedimento na vida, no crescimento da vida espiritual. Então, São Francisco aqui nessa quarta parte da Filoteia, ele mostra como é preciso que a gente não se perturbe, nem pelos comentários do mundo, quer dizer, nem por todo aquele discurso que o mundo tem e que vai chegar até nós, que são, em primeiro lugar, as nossas dificuldades, de onde vêm, no geral, as nossas dificuldades também, né? E também dessa questão da própria vida espiritual, que vai se aprofundando e, portanto, fica mais aberta e mais visível ao ataque do inimigo. Enquanto a gente está
dentro de uma forma de vida quase que inócua do ponto de vista espiritual, a gente está indo muito bem, né? Ninguém se preocupa com a gente. Mas na medida em que a gente começa a rezar de verdade, principalmente, é uma coisa que a gente percebe muito por causa da prática que a gente está fazendo com o rosário, né? O inferno se levanta. Então, São Francisco diz que nós devemos, depois de condenar o espírito do mundo, combatermos com força a tentação, né? Nós devemos fazer uma investigação didática contra o demônio. Eu formulei assim porque dá para entender nesta parte do texto o esforço que ele faz para mostrar para a gente o quanto boa parte do que nós não estamos conseguindo está vindo em função de um universo que já é do plano espiritual e que a gente não tem preparo nenhum para lidar, né? Então ele propõe lá, digamos assim, uma verdadeira investigação didática contra o demônio, que a gente com ordem comece a fazer um processo de conhecimento do mundo espiritual e que, portanto, as nossas dificuldades e toda a tentação que pudesse chegar, ela possa ser combatida. Ele vai falar uma coisa nessa parte do livro muito interessante, que a gente até abordou numa outra aula no sábado, né? Com relação à tristeza. A tristeza é um pecado capital. Hoje em dia não se fala mais isso. Dentro dos 7 pecados capitais, a tristeza é colocada como um pecado grave. Não, obviamente, a tristeza pessoal, no sentido de uma decepção ou daquelas coisas afetivas, né? Que quando alguém briga com a gente, quando a namorada dá o fora, quando você perde o emprego, quando alguém que você gosta está doente. Quer dizer, independente daquelas coisas pelas quais nós humanamente nos entristecemos e que não é antinatural, é normal, existe uma tristeza que é pecado, que São Francisco de Sales está colocando aqui nessa parte do livro como uma das formas mais claras de tentação que a gente não percebe. Ele diz, inclusive, que a tristeza induz a tentação porque uma alma desalentada, desanimada, triste, ela é incapaz de se adiantar. E por isso ele se ocupa de detalhes com relação à tristeza, que é de surpreender qualquer um de nós que somos mais superficiais, por exemplo, com o tema, né, da tristeza. A gente não dá muita importância para isso. Então, essa é uma tristeza que nos leva a um desânimo das coisas espirituais. Ela vai minar em nós a esperança, que é uma virtude fundamental dentro de uma determinada altura do processo na vida de oração, para a gente poder, de fato, alcançar a vida de oração mais profunda. A esperança em nós, ela é resultado da memória que nós temos de Deus, daquelas coisas que nos lembramos a todo momento, tanto daquilo do que Deus nos dá, quanto daquilo do que Deus nos promete que vai dar. E a tristeza, ela é pecado quando ela é esta atitude contra a virtude da esperança, em que o homem, o de São Vítor diz que o primeiro pecado é o orgulho, quando o homem se afasta de Deus. Não vamos explicar isso agora, mas só para vocês entenderem onde está a tristeza. O pecado que surge do orgulho é a inveja. Então ele diz que o homem, tendo se afastado de Deus pelo orgulho, ele também se afasta do outro, do próximo, pela inveja. E que uma vez ele tendo se afastado de Deus pelo orgulho e do outro pela inveja, então ele afasta-se de si mesmo pela cólera. Então o Hugo de São Vítor dá essa ideia, isso também está assim com a mesma ordem em Santo Tomás, dos pecados capitais, que o homem se separa de Deus por orgulho, a inveja se instala nele, ele tem então raiva do próximo que tenha um bem que ele não tem,
porque inclusive ele já abriu mão de Deus pelo orgulho, então ele não tem o bem que o outro tem, ele quer o bem do outro para si, então ele se isola do outro pela inveja. E quando se instala a inveja, então ele começa a ter raiva dele mesmo, porque ele não tem mais nem Deus e nem o outro. A raiva que ele tem dele mesmo leva a um despojamento de si pela cólera, pela ira. E aí Hugo de São Vítor diz que, tendo sido despojado de Deus, do outro e de si mesmo, o homem cai numa tristeza profunda. Então essa tristeza que está sendo combatida aqui na parte do livro, onde ele nos ensina, São Francisco de Sales, alguns remédios contra a tristeza, e ele não recua até ter certeza de que a Filoteia está decidida a guardar a calma diante das coisas, né? Apesar das dificuldades pessoais, ele faz questão de mostrar para a Filoteia que ela tem que ter confiança e jamais cair no desespero. A tristeza é a mãe do desespero, e o desespero rompe em nós toda a possibilidade de esperança. É pecado grave, né? Mas quando nós chegamos aí, provavelmente é esse esvaziamento inicial desses pecados que a gente acabou de citar, por exemplo, que nos levaria a essa tristeza, que digamos, o homem não encontra mais nada, nem em Deus, nem no outro, nem nele mesmo, então ele vê que ele está diante de um vazio. Ou seja, ele não reconhece mais todas aquelas coisas maravilhosas que Deus entregou para ele. Ele não enxerga mais a ação de Deus. Ele não tem mais esperança na pátria celeste, ele não tem mais nada. Então, quando a gente se encontra, às vezes, diante de uma falta de visão, por exemplo, da tentação, nós facilmente caímos por uma ação que já não é nossa, mas espiritual, nessa questão do desalento e da tristeza, que ele vai explicar junto com todas as outras, né? Ele dá 3 remédios, depois nós vamos ver isso, para afastar de nós a tristeza. E com isso ele faz, então, toda uma descrição em 15 capítulos aí na parte 4, né? Na quarta parte, para que a gente possa encontrar as respostas para as nossas dificuldades pessoais no caminho, nesse crescimento que nós estamos buscando. E por último, na quinta parte, né, ele faz um pequeno plano para um retiro. Não sei se vocês já chegaram nessa parte do livro. Alguém chegou, só para eu ficar feliz aqui? Quem já leu, né? Alguém já leu. Quem já leu? A Rosinha já leu. A Lê já leu. Também já leu? Parabéns. Então, aí na quinta parte, vocês vão ver, ele faz um plano, ele propõe uma revisão geral da obra começada no caminho da perfeição. Então, nessa quinta parte, ele mostra, né, todas as nossas disposições, boas e más. Então, ele retoma o projeto que ele colocou lá na primeira parte do livro, né? E ele vai buscar, então, que nós tiremos daí as resoluções práticas para a vida espiritual, com as quais ele termina o tratado. Isso em São Francisco de Sales é uma regra, né? Não existe teoria. Ele faz questão que você perceba como aplicar aquilo que ele está falando imediatamente na situação concreta da sua vida. Ele dá inúmeros exemplos ao longo do livro. Ele diz, por exemplo, se você entende o quanto Deus nos perdoa na sua misericórdia infinita, depois de uma oração bem feita, principalmente dos mistérios dolorosos, é muito fácil a gente reconhecer, e Deus manda muitas graças para a gente reconhecer a sua grande misericórdia, né? É um sacrifício redentor, que não tem nada que possa
que a gente não tem como agradecer jamais, não tem com o que agradecer a Deus essa sua misericórdia. Então, às vezes, depois da oração tão meditada nesse sentido, a gente sabe quanto Deus é bom e nos perdoa. Mas aí São Francisco diz, mas ao invés de você ficar com esta ideia geral de um Deus que é bom e perdoa, você tem que ir lá e procurar aquela pessoa com quem você discutiu e brigou e pedir perdão. Você tem que buscar aquela pessoa que, de caso pensado, é um espinho na sua vida e ir lá e puxar a amizade mais desinteressada com ela. Então não adianta você achar lindo que Deus é perdão e misericordioso e você vai ser condenado, coitado, que você não consegue nem perdoar o outro que te trata mal ou que te colocou numa situação difícil. Então ele faz questão sempre, né, que a gente tenha resoluções concretas. E pelo livro nós vamos acompanhar e vamos passar por essas resoluções, para que a gente consiga sair do imaginário, sair da fantasia em que a gente entende tudo e vir para a vida concreta, onde o que se exige são atos. A vida espiritual não existe fora dos atos concretos que fazemos, né? Então, muito bem, queridos, eu vou agora entrar, que eu quero me dedicar a explicar melhor essa segunda parte, que é a necessidade da oração, e que a gente tem conversado muito sobre ela e vale a pena a gente pegar pelo tratado. Nós vamos entender aí já nessa parte viu? Nós vamos entender aí que, né, ele começa a falar nessa parte da introdução à vida devota dos exercícios de piedade. Como ele já preparou suficientemente o espírito da Filoteia, né, na primeira parte, mostrando para ela todas aquelas coisas que ela deve ir deixando, todas aquelas situações terríveis que vão impedir o crescimento. Quer dizer, ele já convenceu suficientemente a Filoteia, ela já tem seriedade suficiente para entender o que ela vai buscar. Então ele começa na segunda parte a falar sobre a vida de oração. Em São Francisco existe, sempre São Francisco que eu falo é sempre São Francisco de Sales, né? Existe essa forma que está dada para a gente, já conhece também faz tempo, isso ficou muito claro para nós depois dos dominicanos, né? Está lá no Roio Marinho, uma coisa muito mais complexa, mas em Filoteia ele parte dessa ideia de que a oração é a elevação da mente, do coração a Deus. E ele se refere, nesta parte da oração, ele se refere à oração vocal, à oração mental e a uma coisa que a gente poderia chamar ali de oração vital, que é a oração de união com Deus, que ele só vai desenvolver depois no Tratado do Amor a Deus, que já é para os adiantados, né? Para uma outra fase da nossa vida espiritual. E a primeira coisa que ele faz é recordar para a Filoteia as vantagens da oração. É uma coisa que a gente precisa o tempo todo. Filoteia somos nós, né? Vamos colocar lá o nosso hashtag, somos todos Filoteia. Inaugurando hashtag nova. Então, ele faz ele chega a mostrar, né, para ela, vai trazendo, vai conduzindo até que ela veja, né, exatamente o quanto é vantajoso a vida de oração. Para nós, inclusive, a gente precisa ser convencido um pouquinho mais, né? Acho que a Filoteia levou a primeira parte do livro, na segunda ele já está explicando. A gente aqui precisa um esforcinho maior, porque a gente tem um pouco essa dificuldade de aceitar que a vida de oração tem vantagens, né? A gente no início acha tudo difícil, não acha tempo, não consegue saber por onde começa. Quando, então, ele está mostrando lá que a oração é fonte divina, né? Que vai proporcionar a nossa vontade vacilante, a nossa vontade que é instável, né?
a graça que nos conduzirá ao caminho de perfeição. Então, ele explica a oração mental e busca as suas considerações na inteligência e as suas resoluções na vontade. Então, nós temos aqui, de novo, um outro autor trabalhando exatamente aquelas potências da nossa alma, como nós vimos em Hugo de São Vítor, né? Que, de fato, desenvolvem a nossa vida racional, no primeiro lugar, onde a graça vai poder agir. Então, ele tem uma preocupação que, pelas considerações da inteligência e pelos afetos da vontade, ou pelas resoluções da vontade, nós consigamos uma vida de oração que vá se aprofundar até o objetivo último que a vida de oração tem, que na verdade é a nossa união real com Deus. E ele também coloca de forma principal para a nossa oração, nesse ponto da nossa vida, a vida e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí é uma coisa muito fora do comum. Hoje em dia, eu vejo como uma coisa fora do comum, nós não termos mais uma espiritualidade própria da paixão, como sempre se manteve na igreja. Então, a gente tem um pouquinho a ideia de que nós vamos fazer algum sacrifício na quaresma. Eu tive que me confessar esse ano, depois de ler o que vocês mandaram no grupo, na época da quaresma, que vocês começaram a discutir quais eram as penitências possíveis para a quaresma. Aquilo foi motivo de queda para mim. Eu disse, meu Deus, quer dizer, deixar de tomar sorvete, deixar de ver filmes, não sei se a palavra era pornográficos, eu não me lembro qual era a expressão, deixar de ver filmes impróprios. Disse, mas isso não só não é penitência, como é obrigação. Então aquilo era de uma pobreza tão grave, era de uma desgraça tão grande, evidenciava uma falta de piedade tão grande. E eu falei, mas meu Deus do céu, nós estamos malucos, olha o que vai ser a nossa quaresma, nós vamos parar de tomar sorvete e de ver filme. Né? Então, porque nós perdemos uma espiritualidade própria, uma piedade própria da paixão. E que é a primeira, quer dizer, se a gente não tem essa, a gente não tem mais nenhuma. Porque a gente não tem, porque tudo tem uma ordem na vida espiritual, como na vida. A gente não nasce com 5 anos de idade, a gente nasce e vai passar por toda aquela problemática do início das fraldas e começa a engatinhar e andar e depois come papinho, uma desgraça toda. Aliás, isso já é evidência do porquê não existe reencarnação. Deus não faria uma coisa dessa 2 vezes com uma pessoa, certo? O cara nasce, tem que passar pelas fraldas, tem que comer papinha na boca, enfim, certo? Então, nós não damos saltos. Então, para a gente lá na frente ser aquele homem realizado, dono de si, que enfrenta o leão, todo, né, o homem perfeito, nós temos um processo. Assim também na vida espiritual, a gente não começa com os mistérios da ressurreição, né? A gente não começa no Tabor, a gente começa no Calvário. Então, em São Francisco de Sales, a vida de oração começa por um trabalho com a inteligência e por um trabalho com a vontade, a partir das considerações e das resoluções, e principalmente tendo a paixão de Cristo como o norte, o caminho por onde a nossa vida de oração vai começar. Esse é o capítulo 1 da segunda parte. No capítulo 2, ele vai expor propriamente um método para a gente conseguir fazer a oração, né? E já naqueles tempos, estamos falando de 4 séculos atrás, né? São Francisco sabia que
as pessoas não tinham um conhecimento sobre como começar a vida de oração. Elas não sabiam por onde começar a oração mental. Ele diz lá no início do capítulo que ele vai expor com cuidado, um passo a passo, porque ele acha que a Filoteia não sabe fazer oração mental. Aí a nossa hashtag, Filoteia somos nós, né? Então ele vai dar algumas regras. A primeira regra é tudo aquilo que envolve a preparação para a oração. Isso é uma coisa muito importante da gente entender e da forma prática, inclusive, né? Então, a primeira coisa é a preparação para a oração. Nós não sabemos que devemos fazer essa preparação. Então, você acha que você está lá, chegou ligado do trabalho, atendeu 5 esfaqueados lá no pronto-socorro, a doutora Jordana, saiu correndo, pegou o metrô, atendeu mais não sei quem, foi não sei aonde, aí pronto, chegou em casa, fechou a porta, vai rezar. Né? O pronto-socorro continua na cabeça. Então, existe todo um trabalho, e assim cada um de nós, com as nossas atividades, quando a gente vai para fazer a oração, que inclusive em São Francisco de Sales está absolutamente detalhado, né? A gente vê como isso aqui é importante de recuperarmos, né? Então, a primeira coisa, em vista da preparação, são 3 coisas. A primeira, ele diz, é que nós devemos nos colocar na presença de Deus. Então, pôr-se na presença de Deus. A segunda coisa, depois vamos ver o que a gente entende, o que significa isso, né? Se colocar na presença de Deus. A segunda coisa é pedir a Deus o auxílio de suas luzes e inspirações. Então, nós pedimos a Deus o auxílio para que a nossa oração seja iluminada, inspirada verdadeiramente. E por último, nós devemos nos propor um mistério da fé que se queira meditar, certo? Então, na verdade, para fazer a oração, que ele propõe que a gente faça 1 hora de oração mental todo dia, precisa uma preparação. Essa preparação tem esses 3 passos. O primeiro é se colocar na presença de Deus. Então, para isso, ele sabendo dessa dificuldade, ele dá no livro 4 meios para se colocar na presença de Deus. 4 maneiras que a gente pode tentar usar, então, para se colocar na presença de Deus. A primeira é no sentido de que nós possamos perceber que Deus é onipotente. Então, termos consciência da presença de Deus em todas as coisas, né? Nós sabemos que Deus está presente em todas as coisas. Pelo menos sabemos no sentido nominal da coisa, né? Mas a falta de atenção ao que isso signifique produz em nós, né, os mesmos efeitos como se nós o ignorássemos. É assim que São Francisco de Sales coloca o problema, certo? Então, é preciso uma consciência de que Deus está presente em todas as coisas. E essa é a primeira forma, né? Ali ele cita uma frase de Davi, né, que diz que se eu subir ao céu, tu ali te achas. Se descer ao inferno, presente nele estás. Então isso é uma coisa tremenda, né? Deus é onipresente. E a consciência disso é uma das maneiras de nós nos colocarmos na presença de Deus. A segunda forma é a presença de Deus na nossa alma, que é diferente, né? Deus não está apenas presente em todas as coisas ou no lugar que ocupamos, né? Em que nos achamos. Mas Ele está presente em nós,
no âmago da nossa alma. Inclusive, esse aqui é um texto anterior, né, a Santa Teresa, mas depois de Santa Teresa, a gente ainda teve a igreja, né, passa a ter uma compreensão muito maior desse elemento da existência de Deus presente na alma, né? Santa Teresa diz que Deus está presente em nós na 7ª morada. Todos nós nascemos com todas as moradas e Deus está presente na 7ª morada. Nós não atualizamos, às vezes em vida, as moradas, mas Deus está presente na nossa alma de uma forma real. Se Ele não estivesse presente lá, nós nem existiríamos no sentido de termos sido uma alma criada, né? A outra forma é uma forma que eu acho essa a mais possível para nós, né? Que ele diz que é nós entendermos, né? E ele adverte que isso não é pura imaginação, que não se trata de mera imaginação, nós entendermos que o Filho de Deus, como homem, ou seja, Jesus ressuscitado, no céu, olha para todas as pessoas no mundo, e em particular para os cristãos, seus filhos, né? E ainda mais para os que estão atualmente fazendo oração. Inclusive no sentido de notar se rezam bem ou rezam mal. Então isso é um jeito bom da gente se colocar, né? Quer dizer, Jesus ressuscitado vê nossa oração. E se a gente tiver essa consciência, porque de fato Jesus ressuscitado vê a nossa oração, nós inclusive entenderemos, isso que ele está advertindo, que não é uma coisa meramente imaginativa. Nós podemos imaginar no começo se a gente não tem a inteligência para enxergar que isso é real, mas devagar nós vamos perceber que se Jesus está ressuscitado e se ele é capaz de olhar para todas as pessoas, olharia principalmente para aqueles que são seus filhos e principalmente para aqueles que estivessem agora rezando, atualmente em oração, e que ele está vendo tudo que você está fazendo lá. Então já ficou muito mais fácil se colocar na presença de Deus. E a quarta maneira, ele diz, consiste em representarmos Jesus no mesmo lugar onde estamos, como se pudéssemos vê-lo fazendo isso ou aquilo, como a gente poderia ver um amigo que a gente imaginasse que entrou e está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Ele propõe que a gente faça exatamente esse exercício, aí sim imaginativo, de representarmos Jesus presente onde nós estamos. Santa Teresa falava muito isso também, desta mesma forma, né? A presença de Jesus. Na igreja, quando nós vamos rezar, Jesus está presente no sacrário, né? Então, diante do Santíssimo, é mais fácil a gente entender que Jesus é presente ali. Por isso, também São Francisco de Sales pede para Filoteia fazer essa hora diária de meditação, de oração mental, na igreja. Porque se nós temos alguma dificuldade para nos colocarmos na presença de Deus, o fato de estarmos diante do Santíssimo implica já uma capacidade da realidade que aquilo tem e que não depende de nós. Nós sabemos que ele está lá verdadeiramente, né? Ele pede também que nós escolhamos das maneiras. Não é para a gente escolher qualquer uma e todas ao mesmo tempo, né? É para escolher apenas uma e fazer brevemente com simplicidade. Esse é o primeiro passo da preparação, tá certo? O outro passo vai ser o pedido da graça, né? Que a gente depois no próprio livro ele mesmo explica, e depois aquilo que seria a preparação terceira, que é o mistério.
Nesse segundo passo da preparação, tem alguma coisa muito importante para a gente falar. Depois de nos colocarmos na presença de Deus, vem aquilo que ele vai explicar na sequência do capítulo 3, que é a invocação. Essa invocação, né, de pedir a Deus o auxílio de luzes e de inspiração. E São Francisco de Sales diz: a alma, entendendo Deus presente, deve invocá-lo. Como nós fazemos isso, né? Então, aqui no livro, vocês vão ver, tem uma oração própria para isso. Mas isso está muito relacionado com, em primeiro lugar, também um pedido da nossa parte do auxílio de Deus, né? Que Deus venha em nosso auxílio para a oração, mas também existe aí nessa invocação um momento possível de pedirmos a fé. Nós temos explicado e falado um pouco, né, sobre essa questão de pedir a graça da fé, que é o início da oração vocal. Então, a fé, a oração vocal é uma forma de expressar e pedir a fé, que é um jeito da gente dizer, é a mesma coisa, pedir o Espírito Santo. Então, esse segundo momento é que a gente consiga, na fé, fazer um ato de fé e invocar Deus, que está presente, para que a nossa oração possa começar. E aí, então, ele diz, o terceiro passo é se propor um mistério, né? São Francisco de Sales, ele frequentou os jesuítas, ainda naquela fase dos primeiros jesuítas, da Companhia de Jesus, recém-fundada pelo próprio Santo Inácio. E ele teve contato com toda a espiritualidade ignaciana, ele se forma, né, num colégio dirigido pela Companhia de Jesus, e ele também se forma dentro dessa espiritualidade ignaciana. Depois ele vai desenvolver de maneira própria algumas coisas. A gente vê, por exemplo, que a meditação dos mistérios, como Santo Inácio propõe, que nós vamos falar também depois melhor, é de uma maneira muito mais, digamos assim, direta, né? Santo Inácio, ele conta que as pessoas que estão ali têm uma espécie, digamos assim, de força, né? Ele praticamente faz uma espiritualidade que tem esse caráter da entrega completa do soldado. Ele é uma coisa que tem uma força que não é fácil da gente reproduzir fora daquele espírito. E isso Santo Francisco de Sales vai fazer um pouquinho diferente. Ele vai pegar o mesmo tipo de meditação e uso das coisas como Santo Inácio colocava, né? Que é o início da meditação através da fantasia, quer dizer, da imaginação das coisas que compõem o mistério, a imaginação do lugar, a imaginação daqueles fatos, a lembrança daqueles personagens, a relação de todos eles naquele evento. Então, começa por um trabalho imaginativo, mas depois é os olhos da fé que, de fato, vai começar a olhar para aquele mistério, né? Mas ele parte, como Santo Inácio, dessa atividade da fantasia, que depois deve seguir-se o entendimento, a qual depois segue o entendimento, né? E isso é a meditação propriamente dita, é a oração mental propriamente dita, de onde se fará aquilo que a gente acabou de colocar agora há pouco no capítulo anterior, as considerações. Então, as considerações, quer dizer, aquelas coisas que a inteligência passa a considerar e a buscar entender e a ver, de fato, o que é que faz parte do centro disso que ele está chamando da meditação dos mistérios da fé, né? Ele dá uma grande importância à meditação. E ele pede, inclusive, que se a gente não tem tempo para fazer as orações vocais, que em São Francisco de Sales existe uma coisa muito próxima do que nós já estamos fazendo. Eu não lembrava disso aqui da Filoteia quando a gente começou a fazer aquela orientação pelo Dom Tiago Sinibaldi,
mas é a mesma que está aqui no Filoteia, né? Que tem a oração da manhã, com algumas práticas já de pedido da fé também, mas das orações vocais. E depois tem a oração da noite com o exame de consciência. Então, esses dois momentos de oração, ele está considerando como naturais e normais. Quer dizer, na época de São Francisco de Sales, não tinha que implorar para o menino fazer a oração da manhã e a oração da noite. Isso era já da prática, né? Mas, além dessas práticas usuais, se busca fazer 1 hora de meditação, de oração mental. E aí ele diz que, se não há tempo, que se reduzam as orações vocais. Inclusive, ele coloca até o rosário, que para ele está dentro de uma recitação mais vocal, né, do que do próprio mistério. Ele faz uma alusão, ele tem uma passagem aí no capítulo sobre a oração que ele diz que o rosário seria uma boa oração se as pessoas soubessem como praticá-lo. Então você vê que nós temos que aprender mesmo algumas coisas para retomar essa compreensão, né, do rosário. E ele diz que, se o tempo nosso é pouco, nós podemos até reduzir o número de orações vocais. Ele diz: o que importa não é a quantidade de orações proferidas, mas a qualidade com que elas são feitas. Quer dizer, a devoção com que elas são feitas, né? E aí ele escreve 9 partes deste capítulo, ele se dedica, né, a explicar a oração. Porque, na verdade, na vida espiritual, tudo converge para um ponto, que é o conhecimento de Deus, né, que se dá, inclusive, na oração. É na oração que é dela, né, que nós tiramos esse conhecimento de Deus. Então, na vida devota, ele explica o início da oração mental e ele, inclusive, pressupõe que, para a alma começar a vida de oração mental, é prematuro expor a alma a tantas coisas. Então, ele reduz isto, né, pedindo que haja uma atenção ao mistério, uma atenção àquilo que se está querendo entender, ao invés de uma preocupação em fazer muito tempo ou muitas coisas, né? Ele diz que isso, inclusive, pode levar a uma ilusão, né, em que a gente acha que a gente está vendo ou sabendo muita coisa, quando na prática, às vezes, a gente não corrigiu nem as coisas mais grossas, digamos assim, evidentes, né? E ele diz que mesmo na meditação discursiva, a Filoteia achará alimento se ela se fixar aí. No final do capítulo, vocês vão ver, dessa parte 2, ele vai dizer que, se ao longo da meditação a alma sentir uma inspiração tão grande que ela digamos assim, iluminada por Deus naquele mistério, e Deus oferece graças para ela durante aquela meditação, que ela não se preocupe se faltam outras orações ou outras partes do rosário para terminar, né? Então ele diz que a alma pode sim parar para saborear na meditação aquelas graças que Deus pode estar permitindo na oração. Mas que, na verdade, a gente não deve se preocupar com isso. Se isso acontece, a gente aceita. Mas que, na verdade, a própria meditação discursiva, aquela que da imaginação e depois da imaginação para a inteligência, a gente se esforça por fazer, é isso aí que ele chama de meditação propriamente dita, de onde se tirarão as considerações, né? É daí que se forma, do que se compõe aquilo que a gente viu que ele chamou de considerações, e que, por sua vez, vão provocar em nós os afetos. Então, são as considerações da inteligência durante a oração mental, durante a meditação, que vão provocar em nós um movimento da vontade,
um afeto, não no sentido do sentimento, mas uma moção em direção àquilo que a vontade está experimentando de amor a Deus, de amizade com Deus, de inclinação a Deus. Então ele diz que desses afetos surgidos na vontade, por sua vez, é que nós conseguiremos determinar as resoluções. E que, então, o processo final da meditação não pertence à consideração da inteligência, mas pertence à vontade, à nossa capacidade de aderir àquelas coisas, né? E de amar, inclusive, aquilo que nós conhecemos na oração. E ele diz que, então, as resoluções são conclusões práticas que nós tiramos das considerações, que é a parte mais importante da oração mental, sem as quais seriam vãos os nossos afetos. Quer dizer, se você não tem nada que você considerou, se não tem nenhuma verdade que você parou para entender, dali não vai surgir nenhuma emoção. Quer dizer, a vontade não adere àquilo que não está dado como objeto próprio que a inteligência viu, né? Então, sem as resoluções, né, não se conseguiria os afetos. E sem os afetos, ele diz que nós não conseguiríamos a emenda de vida que a oração precisa alcançar. Quer dizer, os frutos da oração, na verdade, é aquilo que vai permitir a emenda da nossa vida, né? E depois ele vai dizer, então, que nós, tendo recebido até aí, né, até as resoluções, nós vamos fazer um ramalhete. Essa ideia do ramalhete, que parece uma coisa tão antiga aqui no livro, que a gente não tem mais ideia, é o principal da oração, no sentido da conclusão dela, né? Depois da ação de graças, que depois de fazer a resolução, agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente recebeu na oração, ele diz ainda que a gente deve compor um ramalhete. Ele diz, você imagina que alguém, quando passeie por um lindo jardim, ele não vai deixar, às vezes, de pegar uma florzinha. Hoje, o politicamente correto impediria que a gente tirasse aquele pedacinho de florzinha dali, né? Um jasminzinho. Mas é comum quando a gente está no lugar que tem muitas flores, num jardim, num caminho, quem tem chácara, sítio, viaja, sabe que é assim. Você colhe um pouquinho daquelas flores, chega em casa, você coloca num lugar para você lembrar tudo que você viu no jardim, para você guardar o passeio por mais tempo, já que o passeio acabou. Então ele diz que esse ramalhete espiritual é a mesma coisa. Daquelas coisas que a gente viveu na oração, daquelas resoluções, inclusive, que a gente trouxe para a vida concreta, que a gente não se esqueça de todas as coisas que a gente viveu na oração. E esse ramalhete, ele é fundamental, porque é dele que a gente vai fazer uma memória, que vai surgir uma memória daquelas coisas que a gente viveu na oração. E aí tem uma coisa muito bonita no capítulo, que ele diz que os frutos da oração, eles são tão delicados, eles são tão preciosos, que qualquer movimento brusco, qualquer atividade mais impensada da nossa parte, pode levar a perder esses frutos, né? Então ele tem uma parte bonita que ele fala para a Filoteia que ela deve sair da oração como se ela carregasse um vaso, né? E que ela deve levar esse vaso com muito respeito e com um cuidado enorme, com uma zelosa atenção, porque esse vaso é frágil, né? Esse vaso contém as resoluções, somos nós. E se a gente não tem calma para conduzir, então, esse vaso ao longo do caminho das outras coisas, né? Nós perdemos os frutos da oração. Então, ele tem todo um trabalho no final para mostrar que nós devemos sair da oração para os nossos deveres de Estado, sejam eles quais forem, com o cuidado que a gente deveria ter de guardar aquele fruto
delicado que a oração produziu, que na verdade é a ação da graça na nossa alma. No começo da vida de oração, a nossa capacidade de perceber em nós os movimentos da graça é pequena. Porque no início da vida de oração, na oração mental ainda, nessa fase da oração mais discursiva, a gente tem uma dificuldade, a gente é capaz às vezes de perceber uma verdade, de ter uma iluminação maior e a nossa inteligência ver que aquilo é uma coisa que foi Deus que mostrou, que a gente não teria capacidade de pensar aquilo. Então a gente consegue ver às vezes algumas coisas muito pontuais porque elas são bem evidentes. Mas o fato é que a gente não percebe toda a transformação que a graça vai fazendo no começo. A gente percebe que a graça agiu em nós quando a gente depois vê que tratou alguém com mais paciência, quando a gente vê que fez uma comunhão mais piedosa, quando a gente vê que teve uma capacidade melhorada em alguma coisa que a gente não tinha antes. Então a gente vê, são frutos também, que a graça está agindo e está mudando em nós alguma coisa. Mas a gente não vê, às vezes, aquelas coisas que a graça já deposita durante a oração, né? Que é a própria, são as próprias virtudes que vão se formando ali, da fé, da esperança e da caridade, e que vai compor em nós, então, a vida da graça habitual. E no começo isso é muito delicado. Então, se a gente sai da vida de oração, se depois da meditação a gente conseguiu perceber um fruto ali, a gente percebeu coisas que estão em nós, se a gente sair fazendo as coisas apressadamente, aquilo vai se perder quase que num passe de mágica. Daí a 1 minuto você não lembra mais o que foi que você viveu na graça ali agorinha há pouco. Se a gente tiver esse cuidado, devagar nós saímos da oração guardando em nós o que a graça depositou. E aos poucos nós vamos reconhecendo essas coisas. E elas vão ficando tão claras, que chega um ponto que a gente não tem mais dificuldade em conviver interiormente com a ação que a graça vai fazendo, porque a gente não divide mais a vida exterior da vida interior. No começo a vida interior é muito diferente da vida exterior. Depois que a gente tem a oração, a gente sai fazendo as coisas, daqui a pouco a gente nem lembra mais da oração. São Francisco de Sales tem um aviso bonito que ele diz que a oração não foi boa se você não se lembra dela até o dia seguinte. Quer dizer, aquilo tem que durar até o dia seguinte, né? Então a gente às vezes sai de uma comunhão, que também vocês vão perceber no capítulo tem a força até maior em alguns casos que a oração. A gente sai da comunhão às vezes e daqui a pouco você está tão dissipado que você nem lembra mais que comungou. Quando se a nossa atenção fosse aquela que é exigida em função do que está sendo feito, que é o nosso contato real com Deus, e que Deus passa a deixar então a marca dele através da graça na nossa alma, aquilo ali devia ser uma coisa que nos transformasse de tal maneira que a gente nunca mais ia trocar aquela vida da graça interior por nada exterior. Então a gente se relacionaria com as coisas exteriormente, mas assim, com o limite do que a gente precisa. O que interessa são aquelas coisas internas, né? O próprio movimento da graça na nossa alma, que a gente a cada dia vai reconhecer mais e que de forma mais firme a gente jamais vai deixar, vai abandonar ao longo do nosso dia. Então é muito impressionante esse início, aqui o capítulo 2 da Filoteia, quando ele vai descrevendo a vida de oração, porque a gente percebe que hoje nós temos uma interioridade vazia. Nós não temos lá toda a capacidade de atenção e os instrumentos, os meios, digamos assim, da presença de Deus, da invocação pela fé, do mistério escolhido para a oração. Se a gente não formar esse conteúdo para a gente começar a vida de oração, de fato a gente está no meio de um nada.
Então, eu não entendo como a gente consegue progredir se a gente não toma consciência desses elementos para que a gente possa dispô-los na ordem correta para que eles alcancem o fim a que foram deixados, né? Então, queridos, eu não sei a nossa hora, quanto que eu falei, eu falo muito, e que a gente faça da maneira como São Francisco de Sales está explicando aqui para a gente. Tem adaptações, que se a gente for lendo e for discutindo entre nós, que aqui é um mais inteligente que o outro, graças a Deus, e que nós vamos então descobrindo e fazendo as adaptações, mas eu queria animá-los, né, a pegar o Filoteia, estudar e ponto a ponto, e discutir entre nós e tirando as dúvidas, para que a gente alcançasse a meditação, como está descrita aqui, de forma perfeita, até a oração afetiva, que é o que vem depois da meditação e que devagar nas aulas a gente vai continuar falando. Eu espero que tenha ajudado a gente ter uma visão melhor da parte da oração, essa rápida coisa que a gente falou aqui hoje.